Fala galera, beleza? Com vocês aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais um react. Eu já quero dar um aviso que esse vai ser o react do trailer do filme, eu acho que na verdade é o teaser trailer do filme do Cara de Barro, um dos vilões clássicos aí do Batman. Pouco conhecido, apesar de ser um vilão que eu pesquisei um pouco sobre ele e descobri que ele é um vilão legado. Um vilão legado, um personagem legado, um herói legado, seria um personagem, ou no caso desse aqui, um vilão, que o seu manto, os seus poderes, eles passam para vários personagens. Vários personagens herdam o seu nome, os seus poderes, as suas habilidades, carregam o seu título. E esse é o caso do Cara de Barro. Vários personagens já foram Cara de Barro. Eu fui pesquisar aqui e, gente, eu encontrei assim, coisa de 17 personagens diferentes que foram Cara de Barro. Você teve aqui, por exemplo, tem o que eu acho que vai ser o protagonista desse filme específico, que é o Basil Bass Carlo. Também tem o Matthew Matt Hagen, Preston Bill Payne, Sonja Fuller, Cassius Clay Payne, Peter Melley, Todd Russell, Johnny Williams, Chris, em adaptações, esse aqui que apareceram em outras obras, Chris Cassius, Ethan Bennett, Tanner Frey e Virginia Devereux. Isso aqui só são, e detalhe, esses aqui foram, tem outros. Outros personagens também que já foram no Cara de Barro, também tem o John Carlinger, tem o Clawface, ou Cara de Palhaço, que é literalmente uma versão alternativa do Cara de Barro, que seria um pedaço dele que se desprendeu do corpo principal do Cara de Barro, ganhou consciência, e aí então ele foi infectado pelo veneno do Coringa, aquele gás venenoso do Coringa que faz todo mundo ficar dando risada adoidado. E aí então ele virou o Cara de Palhaço. E ainda por cima tem outros que eu não consegui muitas informações, que é o Rosto de Barro, do Japão. Ele seria a nona versão do Cara de Barro. E ele seria, assim, um personagem que enfrenta o Batman japonês, Jiro Osamu, em alguma coisa assim, alguma história japonesa aí do Batman, não sei. E também tem os clones do Cara de Barro. Lá nos 952, um vilão chamado Jeffrey Bott cria vários clones de curta duração do Cara de Barro. Então, é um personagem que, apesar de pouco conhecido, tem muito sobre ele. Tem até mesmo uma versão que eu não consegui nenhuma informação sobre ela. Eu não encontrei nada sobre essa versão aqui, que a única coisa que eu encontrei é que ela é mencionada no Wikipedia, que é o Read Mad. Eu não sei nada sobre essa versão, gente. Eu pesquisei em vários lugares, pesquisei em Fandom, Wix, no Wikipedia, mas nada. Não encontrei nada sobre essa versão aqui. Se alguém souber quem é o Rich Mad, essa versão aqui do Cara de Barro, pode botar nos comentários que eu não me importo em saber um pouco mais não. Mas é isso, gente. É um personagem que tem muita coisa sobre ele. Muitas versões, muita gente já foi o Cara de Barro. E no geral, a história dele é que ele é um ator, o Basil Carroll seria o primeiro. Ele seria um ator que... Deixa eu só dar uma pescada aqui. Então, olha só. De acordo aqui com o que eu pesquisei, ele é um ator de segunda categoria que enlouquece ao saber que um remake do clássico filme de terror em que atuou, Dread Castle, seria filmado sem ele, apesar de ser um dos consultores. Vestido a fantasia de Cara de Barro, um vilão que interpretou em outro filme, ele começa a matar os atores que interpretam personagens que ele matou, na mesma ordem e forma como morrem no filme, além de alguém que sabia sua identidade. Por fim, ele planeja assassinar o ator que interpreta o assassino Cara de Barro. Ele é impedido por Batman e Robin. Então, no início, ele é um vilão, assim, daqueles, assim, que não tem poderes. Ele é só um cara com uma fantasia, uma máscara, e que sai por aí cometendo crimes. No caso dele, assassinatos, ou seja, bem pesado. Peraí. Depois disso veio histórias diferentes, onde se repetiu isso durante muito tempo, até que veio as grandes histórias onde ele vira esse monstro mutante feito de barro, feito de lama aí. Até mesmo outras pessoas que adquirem os poderes dele, esses outros aí que adquiram, esses outros personagens que herdaram o manto dele,
muitos deles foram infectados pelo cara de barro. Foram infectados pela lama, pela biologia do cara de barro. Eles ingeriram mutagênicos, outros sofreram experimentos, mas ele sempre assim. É um personagem que sofreu experimentos químicos, se envolveu com algum produto químico que começou a dissolver a pele dele, aí então ele começou a ter controle sobre toda a estrutura molecular dele, e então ele consegue mudar ela para formar armas, para mudar de forma. Aqui mesmo eu pesquisei e, por exemplo, habilidades. Todos eles têm metamorfose, regeneração, força, resistência e durabilidade sobre-humanas, mas alguns têm habilidades únicas deles. Por exemplo, o Carol, o Hagen e a Fuller. Eles têm replicação de energia. Aí então, o Pain, toque fatal, intelecto de nível genial, armadura motorizada. Realmente eu vi ele e ele parece tipo assim, parece aqueles vilões super assim, bem classicão, que é aqueles bichos com armadura mecânica gigante e ali o capacete de vidro com a gosma dentro. Eu acho que ele é completamente feito de gosma, mas ele usa um traje para se conter. Tem o Cassio, que tem biofissão, não sei nem um pouco o que é isso, mas se alguém souber, põe aí nos comentários. Talvez seja algum tipo de poder onde ele consegue disparar energia, algo assim, não sei. E o Melee, Olhar Mortal. Eu não sei o que seria o Olhar Mortal. Será que é que nem o Olhar da Penitência do Motoqueiro Fantasma? Talvez, não sei. E aí, então, é um vilão que tem muita coisa sobre ele. Muito material para pesquisar, tem muita coisa para usar sobre ele. E aí, então, nesse filme aqui, é o que vão fazer. Já adianto que esse não é um filme para todo mundo, não é aquele filme de super-herói ou de vilão para criançada, para adolescente, para todas as idades, não. Isso aqui é um filme de terror e detalhe, é um filme de terror horror face. O que é um filme de terror horror face? É um filme de terror que tem mutações, transformações no protagonista ou em outros personagens, que eles sofrem modificações, assim, aquela transformação de ele virar um monstro ou alguma outra coisa. E é aquela transformação que a gente vê detalhe por detalhe dela de uma forma grotesca e nojenta. Eu não gosto de terror, não gosto de horror face. Então, já tô dando aqui o aviso. Se você não é fã desse tipo de coisa, é melhor pular fora. O aviso tá dado. Então vamos aí. Sai de barro. Outubro nos cinemas. Falei, meu irmão. Tipo, você vê que eles vão trabalhar um pouco também da questão dos poderes, mas o clima do filme é esse, é terror. É suspense, é jumpscare, é um negócio, e é horror face. Então tá avisado aí, gente. Eu não sei se vai ser um filme para todo mundo, mas é um filme com potencial. Eu já mostrei que ele tem muito material para se utilizar. O filme também mostrou já alguns elementos dele, que é aquele negócio que ele pega, aquela sombra dele pegando, levantando e transformando a mão numa clava daquela cheia de ponta. Isso é clássico do Cara de Barro. Clássico dele. E agora que a gente já falou do filme, vamos falar sobre o Elefante na Sala? Bem, elefante é modo de dizer, pra mim é um Moby Dick, mas vamos falar. A gente tem a questão de que, tipo, a gente vai ter um filme de um vilão do Batman no universo cinematográfico da DC, onde não está estabelecido quem é o Batman. Minha gente, é aquilo. O que acontece? A gente pega esse negócio de universo cinematográfico, o James Gunn, ele parece que a DC, Warner, tudo, não aprenderam muito com o que aconteceu no passado. Porque é o que aconteceu no passado. Basicamente, no passado, começou tudo com o Zack Snyder, onde ele fez lá o filme do Homem de Aço. Porém, esse filme não era pra ser o início de um DCU, não era pra ser o início do Snyderverse. Não era pra ter Snyderverse. O que aconteceu basicamente foi que a Marvel pegou
E ela fez um enorme sucesso com o universo cinematográfico deles. Eles fizeram o UCM. Aí então veio o Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, e aí então o Homem de Ferro 2 e o filme dos Vingadores, e pronto, todo mundo viu. Dá pra fazer sucesso com super-herói, que incrível! Mas é aquilo, eles mostraram que dá pra fazer sucesso com super-herói. No caso deles, eles ainda foram ainda mais longe, porque eles mostraram que não precisava ser com heróis e nem com equipes extremamente populares. Porque tirando o Hulk, todos os outros personagens que foram apresentados eram muito pouco conhecidos. Assim, pela galera que é mais norme, assim, vamos dizer, eles são pouco conhecidos, são pouquíssimo conhecidos. Então, eles terem feito sucesso é impressionante. E a DC e outras empresas de Hollywood é aquilo. Eles viram uma coisa inovadora com a qual dá para fazer sucesso, eles também vão atrás. Eles vão tentar replicar a fórmula. Só que é aquilo. Não dá para todo mundo ser. Nem todo mundo teve sucesso. Isso porque nem todo mundo sabe como fazer para uma obra dar sucesso e nem todo mundo sabe como fazer o universo cinematográfico. A gente acha que é só jogar um monte de personagem, dizer que se passa no mesmo universo e pronto. Tá aí a fórmula do sucesso. Não é assim. Você precisa ter conexões. O próprio UCM, ele fazia isso de uma forma que tinha várias falhas, tinha várias incoerências, mas ainda era funcional. Do cara que estava assistindo e nunca viu nada de super-herói, aquilo fazia total sentido. Aí então, veio a DC e decidiu arriscar. Tipo, a própria Universal tentou, eles fizeram o Dark Universal, que ia ser um universo cinematográfico de monstros dele. Tipo, eu queria muito ver isso, mas no primeiro filme fracassou. E a DC, o que aconteceu? Eles queriam também fazer isso. E eles tinham um total potencial para fazer isso, eles tinham um potencial para fazer melhor do que a Marvel. Eu digo isso. Eles tinham um potencial para fazer melhor do que a Marvel, fazer mais sucesso, mais dinheiro do que a Marvel. Por quê? Porque basicamente a Marvel pegou e eles pegaram personagens bem de escanteio, pouquíssimo conhecidos pela maior parte do público geral, pelo público norme, pelas pessoas assim que só não entendem muito de quadrinho dessas coisas de super-herói, e fizeram sucesso com esses personagens, com a equipe dos Vingadores, que para muita gente hoje em dia é uma das maiores equipes da Marvel, mas a verdade é que eles são uma das equipes pouquíssimo conhecidas da Marvel. Uma das equipes menos populares são os Vingadores. Eles são muito populares hoje em dia por causa dos filmes, mas originalmente eles eram pouco populares. As equipes mais populares eram X-Men e Quarteto Fantástico. Os personagens mais populares da Marvel eram o Homem-Aranha, o Hulk e o Wolverine. Eu coloco o Wolverine porque em si os X-Men como um todo são populares, mas o Wolverine pra mim sempre foi mais popular do que todo mundo. Aí então, enquanto eles estavam pegando personagens, então eles pegaram personagens como Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Gavião Arqueiro, Viúva Negra, tirando o Hulk, todos esses personagens aí são pouquíssimo conhecidos. Aí então decide ainda por cima fazer com a equipe dos Vingadores, que também é pouco conhecida. Eles têm feito sucesso, é incrível. É uma conquista. Mas para DC ia ser muito mais fácil ainda. Seria muito mais fácil e seriam muito capazes de fazer melhor. Porque a principal equipe de super-heróis dele é formada pelos seus pilares. Pelos seus personagens mais populares. Superman, Batman e Mulher Maravilha. E é claro, ainda vem atrás vários outros personagens que você pode colocar no meio. Você pode colocar o Lanterna Verde, Hal Jordan. Você pode colocar o Flash. E você tá dizendo assim, tem que ser um sexteto. Tem muitas opções para você colocar. Você pode colocar o Aquaman. Se não quiser o Aquaman, que é um personagem com o qual você pode trabalhar ele no próprio filme, você pode colocar o Caçador de Marte. Se quer uma outra opção, que não seja o Caçador de Marte, você também pode... Cyborg não. Deixar o Cyborg falar disso. O Cyborg pra mim começa a combinar muito mais com os Jovens Titãs. Ele é um personagem que sempre quando ele vai pra Liga da Justiça, ele parece meio desnorteado, parece que forçam a presença dele ali com alguma trama super complexa. Mas você tem outras opções. Você pode também, se você quiser, você pode colocar Arqueiro Verde. É uma opção um pouco mais arriscada, mas dá para colocar também. Se quiser um outro assim, mais que seja também peso pesado e possa combinar com textos grandes, pode colocar o Gavião Negro, a Mulher Gavião. Então, opções você tem de montão, tá legal, gente? Então, fazer um DCU, começando com filmes solos de cada super-herói apresentando suas origens, seus poderes pro público, você tem um monte de personagens que você pode usar e para fazer a primeira equipe. Você tem os personagens mais populares, você tem o trio, os 3 pilares da DC, Superman, Batman e Mulher Maravilha. Aí então logo atrás você tem o Lanterna Verde, Hal Jordan, você tem o Flash. Apesar do Lanterna Verde Hal Jordan ser muito judiado na DC, e o Flash não fica muito atrás, por conta que ele é usado muito como bateria para super vilão, ele é muito judiado também em grandes sagas, ele no geral não tem aquele protagonismo legal que a gente gostaria que ele tivesse.
Ainda por cima o Wally West também é judiado pra caramba. Mas eles são populares, o Barry Allen, ele é popular, ele tem popularidade bastante pra isso. Então você fazer um filme solo dele, dá pra dar certo. Você fazer um filme solo do Lanterna Verde, dá pra dar certo. Ah, mas teve aquele filme lá daquela época, tá bom, aquele ali, ele é um bom filme. Só pra deixar bem claro, ele é um bom filme. Só que ele tem seus defeitos, ele tem as suas questões que não agradaram muita gente. Porém, ele, hoje em dia, comparado a muita coisa que a gente tem hoje em dia, ele é um bom filme. É um filme assim que não tem conexão com nenhum universo cinematográfico. Filme lá de 2000 e pouco. Quando o gênero super-herói ainda estava sofrendo muitas mudanças. E naquela época, os super-heróis eles eram feitos para ser uma coisa simples e básica, com origem simples e básica, para dar um dinheirinho de nada, com um orçamento de pastel e um refri, tá perfeito. Mas agora, imagina isso num orçamento milionário, talvez com um orçamento milionário, um diretor extremamente competente, o Tom Cruise fazendo, finalmente o Tom Cruise fazendo o Hal Jordan, a gente tendo ele enfrentando uma ameaça cósmica ao lado lá de outros Lanternas Verdes, sendo treinado pelo sinestro Kilowog, e aí já dá uma animada, né? Já dá uma animada, eu sei. Aí já seria outra coisa. Também dá pra fazer uma série se quiser. Dá pra fazer uma série mostrando a origem dos Lanternas Verdes, mostrando os primeiros Lanternas Verdes. Pode ser a adaptação lá de Cavaleiros Esmeralda. Eu já gosto dessa animação do Lanterna Verde, Cavaleiros Esmeralda. Recomendo muito, procura. Primeiro Voo também é bom. Eu prefiro Cavaleiros Esmeralda, mas Primeiro Voo também é bom. Então você tem muitas opções que dá pra fazer, meu irmão. Tem a série animada do Lanterna Verde. Outra coisa que lá tem muitas ideias que dá pra se utilizar. Então o que você não falta é opções pra você trabalhar esses personagens. Mas o que foi que ele decidiu fazer? Decidiu pegar um filme que não tinha o intuito de fazer parte do universo cinematográfico, colocou esse filme para se passar no filme, colocou esse filme para ser a base e o ponto de partida, e não era ruim, que foi o filme do Homem de Aço do Zack Snyder. E não é ruim, tá legal, gente? O filme do Homem de Aço não é ruim. Só que aquele Superman ali é muito sombrio. Só que eu não tenho também problema muito com isso. Eu acho que fazer um DCU, o universo cinematográfico, com aquele Superman do Zack Snyder, não é difícil. Você só precisa trabalhar muito mais a questão humana do Superman, a questão emocional dele, esse lado de sair um pouco mais desse lado farmador de aura, super poderoso, e ir para outros caminhos, coisas que o Zack Snyder não fez. E detalhe, você tem que trabalhar os outros personagens. Então, você não estabelece o Batman, você simplesmente pega e joga que tem um Batman, joga o ator do Batman e já faz o filme Batman vs Superman. Você pega e, ao invés de você... A apresentação da Mulher Maravilha, de boa. Aquela foi uma apresentação boa da Mulher Maravilha. Só que então, você fazer um filme da Mulher Maravilha também foi bom. Foi aquilo, a Gal Gadot ela não tem uma adaptação muito boa. E é aquilo, o filme da Mulher Maravilha também não é dos melhores filmes. É um filme bonzinho, mas não é dos melhores filmes de super-herói também. Ainda mais pro universo cinematográfico. E aí então depois você já pular do filme da Mulher Maravilha pro filme da Liga da Justiça, sem também antes fazer um filme pro Flash, pro Cyborg e pro Aquaman, o filme do Aquaman tinha que vir antes do filme da Liga da Justiça. Porque a gente tem que estabelecer esses personagens. A maioria desses personagens aí é pouco conhecida pro público geral. Eles conhecem o Flash, o cara é rápido. O Aquaman, o cara que fala com os peixes. O Cyborg, muita gente nem conhece o Cyborg. Muita gente não conhece o Cyborg. Quem não cresceu e assiste o desenho animado, no geral, não conhece o Cyborg. É sério, galera. Você tem isso. Muita gente não conhece muitos personagens da DC. Muitos personagens super-heróis muita gente não conhece porque não cresceu assistindo desenho animado. Eu cresci assistindo desenho animado, então eu conheço muitos. Mas quem não cresceu, não conhece. Aí então o cara decidiu pegar, atropelar tudo. Os caras não esperaram o Zack Snyder. Ainda tem esse problema, não esperaram o Zack Snyder. Eles já pegaram o cara que fez lá o filme dos Vingadores com uma outra vibe, uma outra dinâmica. E botaram pra ele fazer o filme da Justiça. Não esperaram o Zack Snyder, que tava passando por problemas de luto, questões pessoais. Por isso existe o Liga da Justiça. E o Liga da Justiça é de Zack Snyder, que veio muito depois. Então você tem todos esses problemas. E por causa disso o Snyderverse não deu certo. Você tem o filme do Esquadrão Suicida que eu até gosto. Eu gosto daquele filme do Esquadrão Suicida. Eu não acho ele ruim, não. Eu acho um filme bonzinho. Eu acho que, tipo, a ideia por trás dele não é ruim. E depois desse, Mas, então o que aconteceu? Você teve outros filmes também, outras produções que se passavam, abre aspas, no Snyderverse. Você teve, eu acho que o filme acho que era Aves de Rapina. Acho que tem uma série das Aves de Rapina. Eu não sei, nunca procurei pra assistir. Eu acho que também tinha aquele negócio que a série do Monstro do Pântano se passava. Você teve Shazam, Besouro Azul, Adão Negro. Só que, tipo,
Tudo isso aí já veio quase quando o Snyderverse, basicamente o pessoal já tinha fechado o caixão e dito, tá morto. A gente já vai contratar o James Gunn, a gente vai fazer outra coisa. Então foi um monte de coisa aleatória que não tinha qualquer sentido mais fazer. Se tivesse matado tudo aquilo ali e ficasse um tempão sem fazer nada, seria melhor. Seria muito melhor se não tivesse feito mais nada. Cancelasse tudo isso aí, deixasse pra fazer qualquer coisa agora no DCU do James Gunn. Só que o James Gunn não aprendeu com o Zack Snyder. Ele decidiu pegar e já pegar a partir do seguinte. O filme do Esquadrão Suicida, o segundo filme que teve, é canônico. Não sei como, mas aquela porcaria é canônica. Aí então, não só aquele filme é canônico, como ele decide também canonizar. Canonizar não, ele fez, né? Só que ele decide fazer lá a série do Pacificador. Eu vou mandar real, eu não gosto desse segundo filme do Esquadrão Suicida. Não gosto nem da primeira, nem da segunda temporada do Pacificador. Eu sei que tem gente que gosta da primeira temporada. Pelo que eu vi, a galera não gostou muito da segunda temporada. A segunda temporada teve uma recepção bem negativa. Eu não gosto de nenhuma das duas. Depois ele pegou e decidiu fazer com uma das criaturas. Não gostei. Eu até gostei da ideia que alguém teve, que é, vamos trabalhar só... Seria melhor se trabalhasse os personagens individualmente. Aí então você mostrava a história de origem de cada um desses personagens. E só no último episódio você mostrava eles se juntando pra então na segunda temporada mostrar eles trabalhando como uma equipe. Eu realmente gostei dessa ideia, seria uma ideia boa. Mas eu ainda não gostei de Comando das Criaturas, não curti a vibe, eu não curto esse jeito de James Gunn. Tem muita coisa ali naquela série que eu não gostei, então ela não foi o que ela poderia ter sido, e o que ela foi pior ainda. Na minha opinião. Aí então você tem essas 3 bombas aí, Esquadrão Suicida, Série do Pacificador, Comando das Criaturas. Isso tudo começou, tudo isso é canônico no DCU do James Gunn. Ele decidiu canonizar tudo isso, decidiu começar por tudo isso. E como se tudo isso não bastasse, ele veio e fez o filme do Superman. O que a gente pode dizer sobre esse filme do Superman? Não é um filme ruim, eu já falei, eu dou uma nota 7,5 pra esse filme. É um filme legal. E eu gostei desse filme, na verdade. Não, é aquilo. As aparências importam. A imagem que esse filme transmite do Superman é que ele é fraco. Porque, por exemplo, eu já falei, o Superman ele cair no chão não é um problema. Mas o problema é não levantar. Herói levanta. Herói não desiste. Você tem que nocautear o herói ou ele não desiste nunca. Você tem que ferir gravemente o herói e ele não desiste nunca. E mesmo ferir gravemente, tem hora que levanta. O Superman, ele parece fraco. Ele é extremamente emocionante. Não só, tipo, fraco no sentido das lutas. Nas lutas você pode justificar que é o Ultraman. É uma coisa. Mas é o Ultraman, que ele tá enfraquecido pela Kryptonita ainda. Que os inimigos estão usando sol vermelho, tem esse negócio ainda por cima. Você pode usar esses elementos pra justificar ele tá apanhando tanto. O negócio é na própria forma dele. A atuação do cara que tá fazendo o Superman, o cara atua como se o Superman fosse extremamente fraco, emocionado, infantil, e inexperiente. Tipo, o James Gunn vai lá e coloca que ele tem 3 anos de experiência. Parceiro, se ele colocasse que ele não tem 3 anos de experiência, e que ele tem. Se ele não colocasse. Ele colocar ou tirar esses 3 anos de experiência, não faz diferença nenhuma. Porque literalmente o filme já começa sem mostrar nada desses anos de experiência, sem mostrar nenhuma importância, não tem nenhuma importância. O Superman não demonstra ser habilidoso, o Superman não demonstra saber lutar, não demonstra saber como salvar vidas, não demonstra saber... Não sabe nada. Ele faz o básico do básico de super-herói e pronto. Se ele mostrasse assim que, tipo, começou agora, seria 1000 vezes melhor. Eu até digo isso, se ele não botasse esses 3 anos, seria até melhor. Seria ainda melhor se ele mostrasse que esse é o Superman no início. Se ele pegasse e mostrasse que o Superman tá começando ontem a ser o Superman, ele já levou uma costa do Ultraman, seria ainda melhor. As únicas coisas que servem é para estabelecer que o Lex ele tem as fraquezas do Superman e que ele fez o Ultraman. É só para isso que serve esses 3 anos. Mas pro Superman mesmo, ele como herói, isso não serve nada. Ele vai lá, leva uma... Se o filme começasse com ele apanhando pela primeira vez do Ultraman como o Martelo de Borávia, não faria nenhuma diferença. Porque ele apanha do mesmo jeito. Ele vai lá, apanha a primeira vez, volta na segunda sabendo que o inimigo ele conhece seus movimentos, sabendo os poderes do inimigo, sabendo que o inimigo ele não é fácil de se vencer, que ele precisa de uma estratégia e ele apanha do mesmo jeito. E detalhe, ele cai no chão e não levanta. Isso pra mim é o difícil de aguentar, cara. Ele cai no chão e não levanta. Herói cai no chão e levanta. Isso é herói, parceiro. Herói não desiste. Herói é o bicho brabo que você pega e se admira porque, pô, não desiste mesmo, irmão. O cara já caiu no chão 2 vezes, mas ele vai lá, levantou e vai de novo, apanhou de novo, levanta, meu irmão. Pô, herói é um bicho brabo, meu. Herói é um bicho muito brabo, meu irmão. É isso, herói é isso. E essa não é a imagem que o James Gunn passa. O James Gunn foca tanto na parte humana dele que ele
destroça a parte kryptoniana e a parte super-herói do Superman. O Superman é extremamente emocionado. Ele várias vezes pega e tem surtos assim de emoção, né? De raiva. Ele simplesmente não consegue controlar e fala alto e tipo: Não! Não! Você não tá entendendo, Lois! Pessoas iam morrer! Você não tem aquele negócio, por exemplo, do personagem que diria ter 3 anos de experiência. Cadê aqueles 3 anos de experiência? Cadê aquele personagem que pega, chega e, tipo, tá no meio de uma entrevista, ele sabe que tá sendo entrevistado, que vão fazer perguntas difíceis pra ele, e ele mantém a calma, pensa antes de responder assim: Mr. Lane, eu não tinha o que fazer. Pessoas iam morrer. Eu sei das repercussões nacionais, internacionais, que tudo isso deve ter tido e vai ter. Eu sei que pessoas podem estar me odiando, mas eu sou um herói. E eu represento a mim, acima de tudo. E eu represento fazer o bem. E eu sempre vou fazer o bem, independente de quantas pessoas vão me odiar. Independente de se os exércitos vão apontar suas armas para mim, independente se eu vou ser visto como criminoso. Porque fazer o certo é o mais importante para mim. É isso que significa ser super. Você não tem isso. Você não tem essa maturidade de 3 anos. Não, você tem uma imaturidade de um cara que começou semana passada. Você não tem isso. Você não tem um personagem que pega e ele chega lá pro Lex Luthor e se mente: Lex, agora você vai pra cadeia. Não, você tem um personagem que pega e tem que parar pra fazer um discurso enquanto o Krypto desce a porrada no Lex. Você não tem um personagem que pega e ele é desmoralizado por uma... Mentira, cara, meu irmão, você não tem um personagem que ele pega e roubam um Krypto dele, invadem a base dele, invadem a privacidade dele, e com seus 6 anos de experiência, os seus 6 anos trabalhando, controlando sua raiva, controlando sua ansiedade, aprendendo tudo o que podia com seus pais sobre ser humano, sobre dificuldade de ter emoções e tudo, ele pega e ele se consola, ele chega pro Lex e diz: devolve meu cachorro, Lex. Só isso, ele é só um cachorro. Por favor, devolve. Você não tem ele pegando e ficando com raiva, olhando pro Lex com raiva quando ele pega e fala: vira lá, sarneta. Não, você não tem ele pegando e se controlando. Você não tem aquele negócio, aquela emoção, sem falar. Aquela cena que é uma emoção, mas aquela tensão, mas você não fala que ele fecha punho. Não, você não tem isso. Você não tem isso. Você tem um Superman que ele pega e... Me devolve meu cachorro, Lex! Me devolve meu cachorro, cara! Me devolve meu cachorro! Você tem um Superman que todo mundo tá gravando ele e ele continua perdendo o controle. Lex, você... Eu sei o que é ser humano. Eu sinto dor. Eu sofro. Você no Superman tá quase chorando, cara. O ator parece estar quase chorando. O ator várias vezes parece estar quase chorando, pelo amor de Deus. Que Superman é esse? É isso. A imagem que esse Superman passa é ser fraco. E não é só nas lutas. É no diálogo. E também tem momentos que, tipo, você não tem justificativa para ele ser tão fraco. Você pode simplesmente fazer ele ser forte sem precisar fazer ele ser um personagem fraco, cara. Fraco, essa é a palavra, fraco mesmo. Idiota. Tem um momento que, por exemplo, ele tá enfrentando aquele kaiju lá cuspindo fogo. Poxa, cadê aquela super força monstruosa do Superman pegar o bicho por baixo e levantar ele? Ele disse que tem opção no zoológico. Cadê ele pegando? E cadê os próprios outros personagens? Cadê o Lanterna Verde pegando? E mostrando que ele, na verdade, o Lanterna Verde deve ter esse conhecimento. De que existe um zoológico, um local específico para monstros alienígenas, animais assim, extremamente perigosos. Cadê o Senhor Incrível bolando um plano para seguir as ideias que o Clark tá fazendo? Cadê a Kendra Saunders? A Kendra Saunders é um pouco menos problemática, porque ela é uma mulher gavião realmente mais problemática, mais agressiva. Então ela seria um pouco menos ruim, ela se impulsiva daquele jeito que ela é. Mas cadê o Guy Gardner? O Guy Gardner é agressivo também, mas tipo, cadê ele mostrando aquela experiência dele de Lanterna Verde junto ao Superman, de pegar a paciência e a estratégia do Mr. Incrível, o Mr. Terrific, de pegar o monstro e levar pra longe? Cadê os dois carregando e levando lá pro espaço, pra longe, e depois, enquanto eles estavam ocupados fazendo isso, voltar pra Terra e descobrir que
mandaram uma braba. O Superman vilão. Cadê? Cadê isso? Não tem isso no filme do Superman. E aí então você tem aquele negócio que, cara, isso aí me quebrou antes, me quebra agora também, que o Zack Snyder, James Gunn, cara, que cachaça com droga foi que botaram no café do James Gunn, gente? Que maconha que esse cara tá fumando? O cara realmente pegou e ele simplesmente botou pro Jor-El e a mãe do Superman, eu acho que é Lara, falar pra ele ter uma aranha, mano. Pra ele ser um tirano que domine a Terra do jeito que ele quiser. É o Superman ou é os Kryptonianos ou os Viltrumitas? Isso é Invencível? Do nada a gente pegou, saiu da DC, foi pra Image Comics e a gente tá agora com o Invencível. O Superman é o Invencível e os pais dele são Viltrumitas. É isso? Cara, não tem nenhum sentido nisso. E tipo, que mensagem é essa que você passa pro seu filho inferno? Você tá passando essa mensagem pra um soldado, pra um guerreiro. Não, você tá passando essa mensagem pro seu filho. Vocês são cientistas. É isso. O Jor-El e a Lara-El são cientistas. Eles estudam. Eles pesquisam. É até por isso que eles têm uma nave espacial na qual eles podem mandar o filho deles embora. Eles têm tecnologia. É nisso que eles focam. E eles mandam um papo de General Zod. O General Zod deveria estar dizendo uma porcaria dessa. É o General Zod que deveria estar com uma mentalidade biruta dessa. E a Lara e o Jor-El que dizem isso, então o James Gunn ainda por cima pegou e ele ainda cagou com o lado kryptoniano do Superman nesse nível, cara. O cara, ele dirigiu em vários erros. Então você tem a questão que o Superman parece fraco, extremamente emocionado, os 3 anos de experiência dele não servem pra nada, os personagens secundários, no geral, eles também não são muito bons. Mas é um filme que eu dou uma 7,5 porque eu gostei do filme. Eu fiz essas críticas todas e um monte de gente faz essas críticas todas, mas no final os caras dão 8,5, nota 8, nota 7, nota 7,5. Tipo, parece que a gente não gostou, mas a gente elogia pra caramba o filme e tipo, a gente critica muito o filme e depois a gente dá uma nota alta. Por quê? Porque o filme é bom, cara. O filme tem todos esses defeitos, mas é um bom filme. É um bom filme do Superman. É um bom filme, cara. Você tem um lado humano do Superman que é explorado e eu acho que essa parte pelo menos salva. Você tem uns momentos ali, poucos, mas você tem momentos ainda que o Superman demonstra o poder, ele demonstra a habilidade, ele demonstra sua humanidade, demonstra o que é ser Superman também. Ele demonstra as características básicas do Superman. Aí então, você tem isso. Você tem todo esse negócio e agora você vai ter o quê? Você vai ter a série do Lanternas Verdes, que, vou ser franco, eu já falei lá no trailer, no teaser trailer da série. Eu tô mais calmo agora porque eu pesquisei e eu descobri que aquilo tudo que apresentou ali na série, que muita gente estava criticando, que é o John Stewart tá parecendo que ele não vai ser humilde, ele vai ser arrogante, e parece que ele vai ser um cara que não vai respeitar o Hal Jordan. O Hal Jordan parece que vai ser um velho broxa. O fato que o anel parece estar amarelo. O anel parece estar amarelo. A lanterna também não parece estar muito bonita. Os designs em si, isso aí eu até agora não gostei. Mas o traje, por exemplo, eu pesquisei tudo isso. A fala do diretor, do cara que vai fazer a série, eu pesquisei tudo isso. Eu fui em fontes que eu confio. E eu descobri que nada disso tem problema real. Tudo isso aí tá de boa. Porque, pelo visto, aquele traje, esse negócio de ter a roupa, você tem outras roupas ali dentro do armário quando é apresentado. Só que aquela que mais se destaca. E detalhe, aquela roupa ali tem uma referência. Eu ainda acho aquela roupa feia pra caramba, certo? Eu sei de onde ela se originou. Eu tô lendo essa HQ aí do Lanterna Verde Terra 1. Só que ainda pra mim é feio, tá legal? Na franquia é boa. Lá no filme, no quadrinho Terra 1, é bom. Essa roupa é boa. Esse traje é muito legal. O visual do Hal Jordan cheio de barba é maneiro, mas ali na série, ele cheio de barba tá horrível. Porque a barba não tá. Porque lá a barba dele tá enorme, gente. Tá enorme. Tá um negócio enorme a barba. Lá na série tá só aquela barba de velho. O traje dele tá horrível. Parece enchimento puro. Parece que vai ser cheio de enchimento. Não parece que vai dar pra destacar os músculos dele, não, parceiro. Mas me tranquilizou. Eu pensei muita coisa que me tranquilizou. Mas a imagem que a série passa é que ela vai ser boa. A impressão que ficou é que a série não vai ser boa. Não ficou a impressão de que aquilo ali é só o primeiro episódio. Que é aquilo, eu já falei, as aparências importam. Porque o filme do Superman é um divisor de águas. Porque muita gente, assim como eu, pega e reconhece os defeitos do filme,
mas também reconhece os pontos positivos dele. Mas muita gente pega e se prende à aparência do filme, a imagem que o filme passa do Superman do James Gunn. O Superman do James Gunn parece fraco. A série dos Lanternas Verdes, ela não parece que vai ser boa, parece que vai ser ruim. Esse filme do Cara de Barro, esse filme aqui do Cara de Barro, ele parece que vai ser bom. Na minha opinião, ele parece que vai ser um bom filme. Assim, potencial tem. Potencial tem. O teaser me deu vontade de ver o trailer. Parece que assim, tipo, na vibe de terror, vai ser bom. Pra quem gosta de terror, vai ser bom. Eu não sou muito fã, muito menos de Horrorface. Mas pra quem curte, acho que vai ser ótimo. Vai ser ótimo pra quem curte. Mas então a gente tem todo esse problema. A gente tem um problema que o Superman estabelecido, ele parece fraco. A série dos Lanternas Verdes, ela não parece que vai ser boa. Eu acho que vai ser boa, por conta de todas as informações que eu pesquisei e descobri. Então ela parece que vai ser boa pra mim. Mas a maioria da galera acha que ela vai ser ruim. Aí então, você tem o fato que o universo começou com aquele filme lixo do Esquadrão Suicida. Eu não gostei, já disse. Não gosto daquele filme do Esquadrão Suicida, daquele segundo. Gosto do primeiro, mas esse segundo eu não gosto. O Pacificador, não gosto da série. Comando das Criaturas, também não curti. Então você tem 3 bolas fora, na minha opinião. Aí então você tem esse do Superman, que é um divisor de águas. Você tem esse dos Lanternas Verdes, que também está sendo um divisor de águas. E agora você tem o de Cara de Barro. Você não tem uma boa impressão desse DCU. Você não tem o DCU começando bom. Você não tem o DCU com uma base sólida. E pior ainda, você está trazendo um vilão do Batman, um vilão clássico do Batman, sem ter o Batman. E o James Gunn já falou coisas preocupantes sobre o Batman, dizendo que o meu Batman vai ser mais diferenciado e tal. Vamos dar real. Se ele quiser fazer um Batman mais colorido, contanto que ele só foque em azul, cinza e amarelo, tá de boa. Se for azul, cinza e amarelo, eu perdoo. Porque eu gosto do traje azul do Batman. Se for só azul, pra mim já tá ótimo. Não precisa nem botar cinza. Se for só azul, pra mim já tá ótimo. Porque eu gosto do Batman com azul. Um azul e preto, um amarelinho ali e aqui, eu não acho problema. Se tiver lente branca, pronto, eu dou uma salva de palmas pra ele. Eu dou uma salva de palmas. Mas, tipo, ele não estabeleceu ainda. Ele ainda não estabeleceu o Batman. Ele ainda não estabeleceu a Mulher Maravilha. Ele ainda não estabeleceu o Flash. Ele ainda vai estabelecer os Lanternas Verdes. Ele ainda vai estabelecer outros personagens. Ele já botou a Kansas Saunders, que é a terceira Mulher Gavião. É a terceira personagem que usa o nome de Mulher Gavião. Sem estabelecer todas as outras 2 versões da Mulher Gavião e sem estabelecer o Gavião Negro. Porque ela não estabeleceu a que faz a Kansas Saunders, que seria a antecessora dela. Eu não lembro agora o nome. Acho que é Chayera, algo assim. Que seria uma... qual é o mesmo nome? Ela seria uma personagem que reencarna. Ela seria uma reencarnação de uma princesa egípcia, algo assim. Assim como o Carter Hall, ele seria um personagem que vive reencarnando e tem lá aquele traje feito do elemento N. É um metal lá especial que permite ele controlar a gravidade e dar poder pra clava dele, tudo, pras armas dele e pras asas. E não está estabelecido nada disso, não está estabelecido nem a versão a versão alienígena do Gavião Negro, que é uma versão lá da Mulher Gavião que é de Tanagar, tem todo esse negócio de Tanagar, e aí então também teria um negócio que junta com o negócio das reencarnações e deixa ainda mais complexo, porque além dele ser uma reencarnação que lá do Egito Antigo, não, ele reencarna muito mais séculos atrás, ele reencarna até em seres alienígenas de outros planetas, então é bem mais antigo. E tem toda uma questão lá que seria uma punição, porque ele e uma deusa lá que ele amava, ele era um ser divino, algo assim, e ele teria uma deusa, e os dois teriam cometido algum tipo de pecado, algum erro divino, e então seriam amaldiçoados. Você não tem nada de estabelecido. Tem nada de estabelecido. Você não tem nem metade, nem um terço de estabelecido já tem a Kansas Saunders. Você tem o Guy Gardner e não está estabelecido como vai ser o Lanternas. Você tem o Mr. Terrific, não tem problema. O Mr. Terrific, na verdade, eu acho que é o melhor personagem do filme. O melhor personagem do filme, na minha opinião, é o Senhor Incrível, o Mr. Terrific. O melhor personagem do filme. Então você tem muitos problemas, cara. Você tem muitos problemas nesse DCU. Isso aí é o elefante, é um Mob Dick na sala, é muitos problemas. É muita coisa que vai ter que trabalhar. Mas sobre esse filme aí do Cara de Barro, eu acho que ele vai ser bom. Acho que vai dar certo. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui.
Quem curtiu, deixa aí o like, compartilha, se inscreve. Valeu, galera, até mais.